Começa agora o programa Pão da Palavra, com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom iniciar mais uma semana na presença da Palavra de Deus. Desejo que seja uma semana abençoada, sustentada pela Palavra, que alimento que mantém em nós na presença de Deus. Quero iniciar essa semana com um versículo da Palavra de hoje que diz: o funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. A palavra de Deus nos ensina que várias pessoas escutaram de Jesus: vai, tua fé te salvou. A fé é o meio pelo qual Deus intervém em nossa vida, o modo pelo qual Deus se manifesta, age e faz. Preciso da fé para que Deus possa intervir. No início do ministério público de Jesus, nos fala que ele estava em um lugar onde não fez milagres, apenas curou algumas pessoas impondo as mãos, pois não havia entre eles a fé. A fé é o meio pelo qual Deus age em nossa vida. Segundo o Catecismo da Igreja, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Crer é um ato humano, consciente e livre. Ter fé significa acreditar. Fé não é sentimento, é um ato da liberdade humana que se mantém na inteligência e na vontade. É um ato da inteligência humana movida pela vontade. Dois atos que me levam a crer, a ter fé: inteligência e vontade. O homem, pela sua natureza, é dotado de uma condição intelectual de acreditar, mesmo sem ver. A fé é crer em algo que não vejo. Eu não vejo, mas confio. É uma capacidade que todos nós temos pela inteligência, vontade e liberdade. Quando vemos um noticiário na TV, acreditamos no que estão falando, sem provar a verdade do que escutamos. Quando entramos em um ônibus, um avião, um carro, para sermos levados para algum lugar, acreditamos que aquela pessoa tem condições de conduzir e nos levar. Quando vamos consultar, fazer um procedimento médico, ninguém pede aos médicos algo que comprove sua capacidade para o que ele vai fazer. Confiamos, acreditamos, mesmo sem ver. Todos temos a capacidade de crer. A fé significa acreditar, mesmo sem ter algo que comprove. A fé é necessária em nossa vida para a intervenção de Deus. A fé que nos leva a confiar em Deus, nas promessas de Deus, no agir de Deus nas situações de nossa vida. A fé que nos faz acreditar que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que por mais difícil que esteja uma situação, isso tudo que enfrento vai mudar. Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai intervir. Eu me decido a confiar, eu me decido a esperar em Deus. Vai, tua fé te salvou. Foi o que Jesus disse àqueles que confiaram. A fé me leva a seguir mesmo que eu não consiga ver o caminho. Abraão, chamado de pai da fé, recebeu de Deus uma promessa. 3 eram os desejos do coração de Abraão: filhos, terra e a bênção de Deus. Era um homem de idade avançada. A esposa era estéril e também de idade avançada. Não tinha posse de terra, não tinham filhos e queria a bênção de Deus em sua vida. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, de junto de teus pais, do lugar onde você está, e eu vou te abençoar, vou te dar filhos e terra para a tua família. Abraão não sabia como Deus iria fazer isso, não sabia como isso iria acontecer, mesmo sendo de idade avançada e esposa estéril, mas ele foi. Confiou na palavra de Deus, confiou naquele que poderia fazer nova todas as coisas. Humanamente ele não tinha condições de conseguir aquilo que seu coração desejava, mas confiou que aquele que falava era capaz de mudar tudo o que estava vivendo. Pegou sua esposa, algumas pessoas, e foi para o lugar onde nem ele mesmo sabia. A única coisa que levava era a fé nas promessas de Deus. Confiou e seguiu, e Deus o justificou.
A fé significa ir mesmo sem ver, acreditar e confiar, permanecer nas palavras de Deus e seguir, pois no momento dele, Deus vai fazer. A fé se demonstra na capacidade de seguir, sem desistir, mesmo que tudo ao redor mostre o contrário, mesmo que não conseguimos ver uma saída, mesmo que tudo diga não. Quando confiamos em Deus e usamos nossa inteligência e vontade para confiar na palavra de Deus, nas promessas dele, vamos seguindo em qualquer situação. A fé é uma decisão. Eu decido confiar. Eu me decido esperar, seguir, não vou desistir. Quando Jesus disse ao homem que foi a ele: vai, teu filho está bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. A fé significa caminhar confiando que à medida que caminhamos, a graça vai acontecendo. Se eu não parar, eu verei a graça de Deus acontecer. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, uma realidade em outra. Maria disse: façam tudo o que ele disser. Seguir as palavras de Jesus é o início para que o milagre de Deus aconteça em nossa vida. Jesus pediu que enchesse as talhas de água. Encheram, era água. Pediu que tirasse a água e servisse. Era a água. Não tiraram vinho, tiraram água. Mas pela obediência à palavra, tiraram água, levaram. E quando serviram, não era mais água, era vinho. O milagre feito no percurso, no caminho. Deus pode mudar as coisas de modo imediato, se assim Ele quiser. Mas há milagres de Deus que acontecem no caminho. Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu sigo, mesmo não vendo a graça acontecendo de imediato, mas permaneço fiel, confiando no caminho, no percurso, a sua graça acontece. Quando confio e vou, o que recebo não é qualquer graça, é melhor, era o melhor vinho. Vai, tua fé te salvou. Não pare diante dos desafios. Persevera na obediência da palavra de Deus. Como nos ensina a Virgem Maria, faça tudo o que Ele disser. Tenha fé. Não pare de lutar. Não desista. E pela fé o teu milagre vai chegar. Senhor, eu me decido esperar, confiar e seguir. Não vou desistir. Deus abençoe e te guarde. Volte a sua face para vós e vos dê a sua paz. Que a fé em Deus sustente todos os seus passos ao longo dessa semana. Forte abraço, saúde e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pão da Palavra com Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a palavra de Deus.